Bom com vocês? Espero que todos tenham tido uma Páscoa muito bacana, que o coelhinho tenha aparecido para vocês aí, trazido chocolatinho para vocês ficarem em família, bem tranquilos, certo? Vou dar aula assim? Não vou conseguir ficar com esse troço apertado na cabeça esse tempo todo, certo? Hoje nós vamos é, continuar nossos estudos, né, falando um pouquinho sobre a questão rural. A gente falou até agora da questão das cidades, aquele monte de coisa das cidades que a gente está tão acostumado, mas tem a outra parte que os seres humanos utilizam, que a sociedade utiliza, que é a questão rural, que é importante pra caramba, porque é da onde vêm nossos alimentos, né? Então, nós vamos ter essa atividade e vamos falar um pouquinho sobre a questão rural, né? O espaço rural nos dias atuais, né? Claro que assim como as cidades se modificaram com o tempo, o espaço rural também se modificou. E a gente vai falar sobre algumas coisas. Por exemplo, a agricultura, né? Quando fala em espaço rural, a gente lembra da agricultura, pecuária e outras atividades. A gente vai falar então um pouquinho delas. A agricultura é a plantação, é plantar um alimento, certo? Pode ser frutas, pode ser legumes, verduras, raízes, certo? Porque basicamente, dependendo da planta, a gente vai comer ou os frutos, né, os frutos e frutas, ou a gente vai comer folhas, brotos ou raízes, né, como por exemplo batata. Então a gente vai ver cada espécie, a gente retira uma parte ou mais de uma parte para poder se alimentar, certo? Então essa é a agricultura. E também a gente vai ver que existe um processo que a gente vai chamar de silvicultura. A silvicultura, senhores, não é uma plantação de silva. Silva é uma planta. Mas a silvicultura é quando você planta uma árvore ou um determinado tipo de vegetação para ela servir de matéria-prima. Então eu planto uma árvore, né, espero ela chegar num porte determinado e corto para ela ser utilizada como madeira para tábuas, para construção civil, escoras, fabricação de móveis, papel e celulose, né? Ou para ser utilizado na indústria, por exemplo, como o eucalipto, que é utilizado em produtos de limpeza. Então, é plantar árvores para utilizá-las para como matéria-prima para outros produtos, né? Não é para alimentação, basicamente, certo? Então, é uma atividade que a gente vai ver se desenvolver bastante. E nós temos a pecuária. A pecuária, senhores, geralmente, quando a gente fala em pecuária, a gente vai lembrar desse bichinho aqui, a gente vai falar, né? O pessoal lembra de pecuária, a gente fala de vaquinha. Mas pecuária é qualquer criação de animal. Aqui a gente tem porquinhos, podia ser coelhinho, já que é Páscoa, aqui tem cabras, ovelhas e até cavalos. A produção de animais, não necessariamente para utilização para alimentação, ou, por exemplo, galinhas para ovos, pode ser para, por exemplo, cavalos para práticas esportivas, o hipismo, para uso como matéria, como força motor, que algumas áreas utilizam animais para puxar carroça, ou meramente decorativo. Se a vovó de vocês estiver lá, patinhos, cisnes, gansos na fazendinha, no sítiozinho dela, ou ovelhinhas, que ela não quer nada daqueles animais, ela quer só para bonitinho, né? Quer ter um laguinho com patinhos passando lá para tirar fotinha no cisnezinho enquanto os netinhos andam de pedalinho, certo? A gente vai ver que as propriedades rurais elas podem ser divididas por tamanho e basicamente a gente vai falar sobre pequenas, médias e grandes propriedades. As pequenas são chamadas de minifúndios e as grandes de latifúndios. Ah, mas qual que é o tamanho? Vai depender da área do planeta que você está falando. No Brasil mesmo, a gente vai ter uma classificação variada, certo? Porque tem terras mais produtivas, menos produtivas, mas o Brasil tem fazendas absurdamente grandes, senhores, né? Tem pequenas propriedades, mas tem grandes latifúndios, certo? Nós podemos ver também a utilização de mão de obra, que ela pode ser de subsistência ou comercial. Subsistência é quando você planta algo para você comer, certo? Então eu tenho uma propriedade, eu planto ali vários tipos de produto, crio animais, que a primeira função daquela propriedade é me alimentar. Então eu vou plantar aquilo que eu como, criar alguns animais, certo? Mas e o que sobra, digamos, dessa produção eu vendo, né? Mas eu vou plantar os gêneros que eu me alimento. A produção comercial é o inverso, digamos assim. Eu vou plantar primeiro o que eu consigo vender. E muitas vezes nem planto nada para minha subsistência, eu planto muito pouco. Mas a principal função daquela área é gerar produtos que eu possa vender. Então, aqui, por exemplo, embaixo a gente tem isso. A gente tem uma plantação aqui, se eu não me engano, de trigo e vende, né? Ou se a gente for pensar na soja, ninguém consome soja, assim, compra soja, mas você compra
você produz para venda. Muitas vezes, algumas propriedades ali, o cara vai ter até uma pequena área para plantar para ele, mas algumas grandes propriedades, o cara planta algo que ele vai vender e às vezes para comprar aquilo para sua alimentação, ele vai fazer que nem você, vai no mercado, né? Nós vamos ver que as propriedades elas podem ter dois usos, né? De maneira geral, a gente pode ser utilizado de maneira intensiva e extensiva. Isso vale para a agricultura quanto também para a pecuária, certo? Quando a gente junta as duas coisas, a gente chama de agropecuária, quando a gente junta essa questão rural. A extensiva é quando eu tenho assim, né? Eu botei aqui pecuária para ficar mais fácil visualmente, mas é quando eu consigo plantar ou criar animais de uma maneira mais, digamos, com as características naturais. Então, eu vou plantar aquilo que eu consigo produzir em determinado lugar, ou eu vou criar o gado solto. O gado é bem mais fácil a gente observar isso, porque eu vou ter o pasto. E aí o animal vai criar ali, eu tenho uma quantidade, ele vai ficar solto, andando e comendo o pasto. E aí a pessoa vai cuidando para que a quantidade de animais ali seja o suficiente para ter alimento para ele poder produzir. Já quando eu tenho a questão intensiva na pecuária é quando eu vou ter assim um monte de vaquinha e boizinho num espaço que não vai ter pasto suficiente. Então eu tenho que de alguma maneira complementar essa alimentação desses animais, certo? Com ração. Então eu vou ter que ter uma ração ali, como a gente vê aqui nesses coxos que os animais estão se alimentando, menos esse daqui, que ele está olhando para você. Esse aqui está olhando para você. Opa, eu vou voltar ali porque, tadinho, esse daqui, ele, certo, não está muito feliz de você estar olhando, né? Esse aqui está olhando para você e esse aqui também, certo? Então, esses dois caras que não estão pastando, eles estão olhando para a gente, digamos assim, certo? Então, a gente vai ver essa característica que eu usei a pecuária, mas pode ser também para a agricultura, porque daí para eu produzir mais, eu vou utilizar alguns tipos de produtos para que a terra seja mais produtiva. Como que começa a agropecuária? A primeira característica que nós vamos ver é quando o homem deixou de ser nômade, passou a ser sedentário, é quando ele começa a ter um certo domínio da agricultura, da agropecuária, quando ele começa a domesticar alguns animais, como lá em cima a vaquinha, ali tem tipo um porco que parece um javali, aqui atrás de mim aparece só esse corpinho, mas é um cachorrinho, né? Então eu comecei a domesticar alguns animais, tanto para ajudar ali como o cachorro, mas também como fornecedor de carne, leite, ovos, né? Os mais variados ali, que a gente vai utilizar os animais, e o cultivo de plantas. Então a gente tem essa característica que a agricultura foi o que fez a nossa sociedade evoluir, certo? Antes do surgimento das cidades, surgiu a agricultura. Então, a área rural é mais antiga do que a urbana. E nas comunidades mais primitivas, né, se utilizava e algumas ainda utilizam, é a coivara. A coivara é eu limpar o terreno, cortar as árvores, colocar fogo, porque o fogo vai limpar o que eu não cortei de árvore, e as cinzas das árvores, das plantas ali, vai virar um adubo natural, vai para o solo, e aí esse solo vai ter nutrientes. Só que como eu queimei, né, e logo depois foi utilizado pelo solo, depois de um período que eu plantei ali naquela área, ela começa a ficar pobre em nutrientes. E aí ela não produz mais o suficiente, e aí eu preciso fazer o quê? Limpar outra área, abandono essa que não está produzindo, limpo outra área, faço o mesmo processo, taco fogo, planto. E essa área que eu abandonei, ela vai se regenerar, as plantas vão começar a surgir ali, vai plantar e o mato toma conta, depois árvores, esse tipo de coisa. E aí a comunidade vai vivendo ali, ela vai limpando uma área, abandonando outra, e depois de alguns anos pode voltar naquela primeira, porque ali a vegetação se desenvolveu, já tem matéria orgânica, e aí pode ser limpa novamente. Né? Uma outra técnica simples, mas muito utilizada até hoje, é a rotação de culturas, que basicamente é eu dividir a minha propriedade em espaços, porque quando eu planto uma coisa só, como lá na Coivara, vai empobrecendo o solo com o tempo. Então, eu rodo as culturas, né? Como assim? Deixa eu me colocar aqui. Digamos que eu pego dentro dessa propriedade, nesse primeiro ano, eu vou utilizar a produção de milho. Então, eu planto milho aqui, né? E o milho ele precisa de um tipo de nutriente. Depois, no outro ano, eu pego um outro produto que eu plantei em outra área e planto onde é que eu tinha plantado milho e eu vou plantar milho na próxima área. Por quê? Porque cada planta dessa precisa de um tipo de nutriente, tá? Precisa ser em 6? Não, tem propriedade que vai ser em 3, vai ser em 2, vai ser, sei lá, né? Depende da área e do que se planta. E uma das coisas que antes se fazia era deixar numa área de pousio. Então eu pegava uma área e não plantava nada para ela descansar, se regenerar. Mas e o que
Se tu deixar uma propriedade lá 1 ano sem plantar nada, o mato cresce e mato também precisa de nutriente. Então se criou a ideia de plantar algo que eu não vou colher. Por exemplo, aquele fala do nabo forrageiro. Forrageiro, forragem, é de alguma maneira criar nutrientes. Então eu planto esse produto, eu não vou colher, né? Eu vou deixar ele ali, depois eu corto essas plantas e deixo ali para elas se decomporem, e essa decomposição das raízes da planta vai gerar uma adubação natural para as plantas. Para as próximas, por exemplo, quando o feijão for plantado aqui, logo esse solo vai estar mais fértil, porque o nabo forrageiro ficou ali, se decompôs, apodreceu, virou nutriente para o solo. E é uma característica bem natural, né? E aqui a gente tem uma pequena propriedade, digamos, mostrando essa característica, que você vai ter uma propriedade dividida em várias áreas diferentes, cada uma com uma atividade. E nessa tipo de atividade aqui, por exemplo, a utilização de adubo natural, geralmente o esterco das galinhas, da vaca, é utilizada, é feito um processo lá de estercagem, que as fezes dos animais são acumuladas, elas são aquecidas com uma lona, você bota no sol, aquece ele, como o tiozinho está fazendo aqui, e aí ele fermenta e aí ele deixa de ser poluente e vira um adubo natural. Né? Essa adubação natural é utilizada nas plantas para que elas sejam mais férteis, digamos, e produzam mais. Certo? E aí a gente vai falar da agricultura em grande escala, em grandes propriedades, que já é a utilização de grandes maquinários, e geralmente é uma monocultura. O que isso quer dizer? É que eu planto uma única planta ou crio um único animal. Então eu vou focar numa única atividade que para mim seja lucrativa. Então eu vou plantar aquilo que as pessoas estão querendo. Então hoje o que todo mundo está comprando e ter um preço bom que para mim vai dar um lucro, porque não adianta eu plantar algo que todo mundo quer e não vale nada, né? Então vai ser soja, vai ser trigo, vai ser milho, claro que lembrando que depende muito das características naturais de onde está esse lugar. Não adianta eu plantar trigo, por exemplo, que é um tipo de grão, né, de planta que precisa de um clima mais frio, numa região no centro-oeste brasileiro, ele vai se desenvolver pouco, não vai ser produtivo. Lá é muito mais fácil produzir soja. E isso só foi possível com o que nós vamos chamar de revolução verde, que é a utilização de produtos químicos na agricultura. Né? Primeiro, o desenvolvimento de maquinário agrícola, tratores, colheitadeiras, semeadeiras, arados, né? E depois, quando eu começo a utilizar produtos químicos, tanto para adubação, então, em vez de usar o esterco de vaca, que daí eu preciso ter um monte de vaca para adubar aquela fazenda toda, eu compro produto químico que é pensado, desenvolvido numa fábrica para os nutrientes que determinada planta precisa. Então, se eu vou cultivar soja, é um tipo de produto químico que eu vou utilizar. Se eu vou plantar trigo, é outro, porque ele vai ver o que aquela planta mais precisa de nutrientes e é produzido para isso. E também eu vou usar como defensivo químico. O defensivo é o combater as pragas que podem prejudicar a minha plantação. Então, se eu tenho no meio do meu cultivo de arroz, eu tenho um tipo de inseto que come essa planta, eu vou usar um inseticida, digamos, em larga escala, que mata esse tipo de inseto. E aí eu tenho um aumento de produtividade. A gente pode falar que muitas áreas agrícolas vão ter problemas com a mão de obra. A gente vai ver alguns casos mão de obra análoga à escrava, isso quer dizer, não é que é escravo como a gente vê quando vocês estudaram na história, amarrados, acorrentados, mas você amarra, digamos assim, essa pessoa de outra maneira. Como assim? A pessoa vai viver na fazenda, a casa é do dono da fazenda, ele paga um aluguel por isso, e ele precisa comprar tudo do dono da fazenda, a alimentação, ele não pode sair para ir no mercado, até porque ele não tem carro, ele fica ali e compra tudo do dono da fazenda, que vende aquilo por um preço maior do que e o salário dele dá para comprar só aquilo ou menos ainda, então ele fica devendo, então ele tem uma dívida e não pode sair da fazenda. E muitas vezes, para poder melhorar e ganhar um pouco mais, ser mais produtivo, começa a utilizar a mão de obra infantil, então as pequenas as famílias ali que vivem dessa maneira, às vezes não conseguem sair desse meio, os filhos às vezes não têm como estudar, e aí as crianças começam a trabalhar muito cedo para ajudar no sustento da família, certo? E a gente pode ter também a mão de obra temporária, que é utilizada para uma única época do ano. E a gente vai falar um pouquinho dessas relações de trabalho. A primeira dela, lá em cima, é o poceiro. O poceiro é aquele cara que não tem uma propriedade, mas ele vê que tem uma ali abandonada, eu digo, olha, ali está abandonado, ninguém está plantando nada. Geralmente são áreas do governo, né, que o governo tem várias propriedades e não produz, digamos assim, porque não é a função do governo. O cara toma posse, ocupa, constrói uma casinha lá e começa a plantar e vive daquilo ali, mas a terra não é dele, ele tomou posse.
certo? Tem o grileiro. Sobre o poceiro, senhores, isso geralmente os poceiros são de terras públicas, tá? Porque existe uma lei que diz o seguinte: se você ocupa uma terra, essa terra, digamos, essa terra é minha, e vocês vão lá e ocupam, e eu passo 10 anos vocês ocupando, fazendo essa terra ser produtiva, e eu não dou bola para isso. Depois de 10 anos, vocês podem entrar na justiça e pedir o chamado uso capião. E vocês podem solicitar essa terra para vocês, porque ela não está cumprindo o seu papel social, digamos que na área rural, é produzir alimentos, né? Dar emprego, gerar renda e produzir alimentos para a sociedade. Se eu tenho essa terra e não faço uso nenhum em 10 anos, eu não fui lá e reclamei que alguém está usando a minha terra, quer dizer que eu não dou bola para aquilo. Então, a outra pessoa tem mais direito do que eu. Mas claro que isso tem que ser visto na justiça, né? O grileiro, senhores, é o cara que ele viu que existe alguém que tem uma terra, uma propriedade, vive lá numa região, esse cara vai tomar na mão grande. Como assim? Ele vai roubar literalmente da pessoa, mas ele faz o seguinte: ele pega e falsifica um documento dizendo que ele é proprietário daquela terra, que era do avô, da avó, do tio, sei lá de quem, que é um documento muito antigo, que ele já tinha aquele posse de terra, né? E aí ele vai pegar um papel, escreve tudo isso, e aí, só que esse papel numa folha branquinha, maravilhosa, digamos assim, a pessoa não acredita. Então ele vai utilizar algumas técnicas, digamos que seja esse exemplo aqui, ele amassa esse papel escrito, dá uma desamassada, e vai botar isso numa gaveta com grilos, por isso grileiro, e o grilo vai comer a bordinha do papel, porque na gaveta não tem mais nada para ele comer, e ele vai fazer as suas necessidades, que vão ficar aqui, né? E aí papel, a beiradinha do papel vai estar tudo comidinha, beiradinha ali, e aí depois ele passa na vela também, aquele negócio que vocês já aprenderam a fazer, e aí aquele papel tem cara de antigo. Se eu disser para vocês que eu tenho um documento de 100 anos atrás, ele não pode ser assim, ele não pode ser impresso no computador, tem que ser na máquina de datilografia. Então eles falsificam esse documento e acabam expulsando dessa área as famílias. E nós temos os parceiros. Os parceiros é o seguinte: eu sou o dono da terra, vocês são os trabalhadores rurais que não têm terra. Então eu faço um acordo com vocês. Vocês plantam na minha propriedade e o que você escolherem, a gente divide a produção. Eu como dono da terra e você quem produziu, certo? Então vocês vão dividir essa terra, né, comigo. Essa terra não, vocês vão dividir a produção. O meeiro é aquele que é meio a meio, né? 50-50, metade do que produzir é de vocês, metade é meu. O terceiro geralmente é um terço para mim, 2 terços para vocês. Então, se produzir bastante, a gente divide bastante. Se a gente produzir pouco, a gente divide o pouco que tem. O arrendatário é diferente. Eu, como proprietário de terra, vou cobrar um aluguel, um arrendamento de vocês. Então, digamos que é 10 mil. Vocês têm que me pagar 10 mil por ano para usar a minha terra, certo? Se vocês produzirem muito, vocês pagam 10 mil e sobra muito para vocês. Se vocês produzirem pouco, vocês vão ter que vender aquilo lá e pagar 10 mil e o que sobrar é de vocês, certo? Então, são as duas maneiras que geralmente há esses acordos de parceria. O assalariado fixo é um funcionário. Então, a fazenda tem lá, a propriedade rural tem um funcionário e paga um salário e vale como qualquer trabalhador da indústria, do comércio, normal, férias, 13º, todos os direitos. O assalariado temporário é aquela foto que eu tinha, por exemplo, aqui, essa ali, que é o boia fria, é o cara que é contratado geralmente para um período de colheita. Então o cara lá, ele mora em outra região e diz, ó, agora eu preciso de gente para coletar, para colher. Né? Então ele vai lá, trabalha 2, 3 meses, colhe e depois volta para sua propriedade. Né? O boia fria, ele recebe esse nome, geralmente nas áreas ali de cultivo de cana-de-açúcar, tem esse nome. Por quê? Porque o cara vivia na periferia de algumas cidades, passava um ônibus lá, recolhia esses caras para trabalhar, então ele saía de madrugada, chegava lá, colhia cana, né? Cortava a cana e voltava final do dia para sua casa. Só que lá na fazenda não tem um refeitório, comida, restaurante, não tem iFood para pedir, então ele tinha que levar o almoço. Então ele pegava, fazia uma marmitinha e levava para lá. E aí, lá nessas áreas, a comida é chamada de boia, né? Ah, então vamos comer a boia lá. Só que não tem onde aquecer, então ele comia essa comida fria, por isso os boia fria, né? O pessoal que almoça comida gelada, digamos, não é gelada, não é porque estava na geladeira, é fora do, não foi aquecida para comer, certo? Aquele negócio que reclama, mamãe, minha comida não está quentinha. Então, senhores, é esse que tem esse nome de boia fria, também chamado de volante, porque ele vai girando atrás do emprego. E os peões que eles chamam de escravizados são aqueles que aquele trabalho análogo ao escravo, não é o peão que vocês estão acostumados, aquele peão de fazenda, peão de boiadeiro que vai em rodeio. Turismo rural, senhores, ou novas ruralidades, é quando as propriedades rurais, além da produção agrícola, elas começam a desenvolver outras atividades para gerar renda para a família, certo? Então, existem pequenas propriedades que se tornam
lugares, vão lá, eles pegam alguns quartos da propriedade e vira como se fosse uma pousada, certo? E a pessoa vai para lá, a família de vocês quer ter um fim de semana natural, vai para lá, ter contato com a natureza, e vocês vão plantar, vão viver lá, a família vai fazer um café da manhã bem legal, com produtos, como se chama, da colônia, e aí você come, e aí eles vão trabalhar, e você, se quiser, vai andar na propriedade, andar a cavalo, no tratorzinho, se quiser ajudar a plantar, colher florzinha ou algum alimento, pode, né? É ter esse contato com a natureza, certo? Mas a propriedade continua. É diferente do hotel fazenda. O hotel fazenda é um hotel que vai ter cavalinho para andar, vai ter laguinho, pedalinho, um monte de coisa, mas a principal atividade dele é o turismo. É o turismo, né? Não tem produção, não vai ter plantação de milho, a não ser uma pequena área. No turismo rural, digamos assim, a propriedade, além das atividades agrícolas, agropecuárias, também vai ter essa característica de uma atividade rural. Então você vai lá de manhã colher o ovinho, pegar o ovinho da galinha, pode ajudar a tirar o leitinho da vaca, certo? E às vezes pode ser algumas atividades características naturais, como andar, descer um rio de boia, ver alguma cachoeira, porque nas propriedades rurais você vai ter esses elementos mais naturais, certo? Então em Santa Catarina a gente tem um desenvolvimento do turismo rural muito bom. Joinville a gente tem algumas áreas, por exemplo, se desenvolvendo nesse quesito. A estrada bonita é uma característica, você vai lá, tem pequenas propriedades que aí vai te vender cu, cabelado, tem restaurante, você pode passear, tem até, se eu não me engano, lá hoje tem até um museu da moto, tem uma da museu da moto, acho que tem lá, tem algumas coisas interessantes que quando vocês acabarem a quarentena, vocês podem fazer, certo? Até quando sair dentro de casa, assim, vai ficar agoniado, é um belo tipo de turismo para vocês fazerem. Isso aí, senhores, nós vamos falar sobre o que vocês têm que fazer. Junto desse vídeo ali no Classroom ou no P+, vai estar esse link lá em cima do Poliedro, que são as atividades dessa semana, certo? E aqui vocês têm, né, que é esse capítulo que eu estou explicando para vocês, o capítulo 6, o conteúdo, vocês têm aqui a videoaula do P+, que vocês vão acessar. Então, aqui vocês vão acessar, opa, deu problema. Aqui vocês vão acessar a videoaula do P+, então vocês vão ver a minha aula maravilhosa, vão ver a do P+, vão acessar os exercícios que vocês têm que fazer, e aqui, senhores, eles têm a resolução do exercício, tá? Faz o exercício, depois confere o gabarito. E se vocês quiserem, vocês podem entrar na semana anteriores, né, nas semanas que já passaram, para vocês corrigirem as atividades que eu passei para vocês, certo? Então, eu quero desejar para vocês uma boa semana, façam as atividades, continuem em casa, em quarentena. Se houver novidades sobre as aulas serão passadas para vocês depois. E fiquem em casa. Abracem virtualmente seus avós, os pessoal de mais idade, conversem pelo WhatsApp, conversem de maneira diferente, mas fiquem em casa. Preservem a sua vida e a dos outros. Fiquem bem. Até semana que vem.